Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 35. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Gênesis capítulo 35, do verso 1 ao verso 7. O tema desta manhã é restaurando o altar da família. Restaurando o altar do lar. Diz assim a palavra do Senhor. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estranhos, de estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir aos filhos de Jacó. Jacó e todos os que estavam com ele chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa porção sagrada da tua palavra. Ministra ao coração dos teus filhos, Pai, nesta manhã, assim como o Senhor falou ao meu, Pai. Precisamos de Ti, Espírito Santo, para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. Restaurando o altar do lar. É o tema desta manhã. Provavelmente você já escutou, já ouviu essa história de Jacó. A família de Jacó estava uma bagunça, podemos assim dizer. E Jacó estava passando por uma situação bem difícil. Você já escutou esse termo? Alguém está arribado? Você sabe o que significa isso, né? Está o quê? Foragido. Pois Jacó estava numa situação semelhante. E ele ficou esperando, eu acredito, uma resposta de Deus. Se os irmãos lerem comigo, Gênesis 34, verso 30, veja a recomendação de o que Jacó disse a 2 dos seus filhos. Porque Jacó estava em perigo devido a uma ação dos seus filhos. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos fariseus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos o quê? Que situação difícil. Irmãos, infelizmente, tem filhos que colocam o pai e a mãe em situação bem difícil. Bem difícil. E essa história aconteceu com Jacó. Em Siquém tinha um rei e o filho dele, Armon, e ele se engraçou pela filha de Jacó. Mas antes de se engraçar pela filha de Jacó, amar a filha de Jacó, ele a violentou. E os irmãos de Diná ficaram sabendo disso e foram tomar satisfação juntamente com Jacó. E chegando lá, o rei disse que queria que o filho que tinha violentado, desonrado a filha Diná de Jacó, disse que queria casar com ela. E Jacó, naquela situação,
tinha os filhos, e o outro era um rei de uma cidade lá. Então Jacó, não, vamos fazer uma aliança. E a aliança era justamente circuncidar aquele povo, aqueles homens. Ou seja, eles iriam sentir dor, iriam ficar fracos. E quando no terceiro dia, quando estava ainda inflamado, 2 filhos de Jacó disseram, vamos se vingar. E diante dessa ação, mataram todos os homens daquela cidade. Os 2 mataram todos os homens. E os outros meninos, outros filhos, vieram e saquearam tudo. E Jacó, quando viu, no dia seguinte, chegou boi, ovelha, ouro, prata, disse, meu filho, de onde vocês arrumaram isso? Matamos todos os homens. Se os irmãos lerem o verso 31, diz, a resposta deles, dos filhos, querendo justificar tal ação. Mas eles responderam, está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? E Deus entra em cena neste momento. E Jacó ouve a voz de Deus. Jacó aprendeu a andar um passo, outro passo, ouvindo a voz de Deus. E vocês percebem, com esse relato, que a família de Jacó estava uma bagunça. E Jacó temeu pelos cananeus, pelos fariseus, pelo povo inimigo, porque foi um ato, mesmo que justificado, de vingança, foi um ato também de traição, porque tinha uma aliança. E Jacó se viu em apuros com a sua família. Mas a família de Jacó não tinha só essa dificuldade. Espiritualmente também, a família estava caída. A família de Jacó estava caída, e é sobre isso, nessa manhã, que nós vamos estar falando. Restaurando o altar da família. A primeira coisa que precisamos entender é que é necessário obedecer o chamado de Deus. E no verso 1, Deus chama Jacó. A igreja pode ler comigo o verso 1 do capítulo 35. É necessário obedecer à voz de Deus, meus irmãos. E Deus, diante dessa situação que Jacó estava passando, Deus apareceu e Deus falou com Jacó. Deus chamou Jacó para uma nova missão. E Deus deu todo o direcionamento. Deus disse a Jacó 3 ações. Deus pediu a Jacó. A primeira ação foi, suba a Betel. E era um lugar conhecido de Jacó. Os irmãos podem ler comigo Gênesis capítulo 28. Gênesis 28, o verso 19. Gênesis 28, 19. Jacó estava agora arribado do seu irmão Esaú, que queria matá-lo. Veja quanta confusão na família. Quanta confusão na descendência de Abraão. E Jacó fugiu, foi para a terra lá dos seus parentes, foi atrás de Labão, e o Senhor, ele levou nada, saiu só com a roupa do corpo, e ele apareceu, ele deitou, dormiu no deserto, o texto diz, e ele teve um sonho, e nesse sonho apareceu o Senhor, anjos do céu, subindo e descendo, e nessa experiência, veja o que Jacó disse. A igreja pode ler comigo, Gênesis 28, 19. Por que ele deu esse nome de Betel? No verso 17 explica, teve medo de quê? Da visão que ele viu, do encontro que ele teve com Deus, e disse, temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. E diante disso, Jacó fez um voto. Foi aqui o primeiro encontro que Jacó teve com Deus. E no verso 20, tem um voto que Jacó fez. Então Jacó fez um voto dizendo, a igreja pode ler comigo? Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa,
e levar-me de volta em segurança. Então, e esta pedra que hoje coloquei, irmãos, depois de mais de 20 anos, muito mais de 20 anos, muito mais, só 20 anos Jacó passou na casa de Labão, só 20 anos quando fugiu. E Deus, diante da situação que a família estava, em apuros, Deus manda a Jacó, Jacó, suba a Betel. Deus não esquece quando faz uma aliança conosco. Deus não esquece quando faz uma promessa a mim e a você. Nós acabamos de cantar que Deus, Ele é fiel. Fiel a mim, fiel a você, mesmo sem merecermos muitas vezes. Mas Deus é fiel. E Deus agora está lembrando a Jacó o pacto que Deus fez com ele. E Jacó chamou aquele lugar onde estava a presença de Deus, aqui é a casa de Deus. E a casa de Deus é um lugar de bênção. A casa de Deus é um lugar de paz. Onde Jacó estava não havia paz, era guerra, estava com medo, estava sob ameaça. E Deus estava dizendo, Jacó, volte a Betel, suba a Betel, Jacó. Porque lá, Jacó, você fez um voto comigo. E desde que você saiu da sua casa, da casa do seu pai Isaque, da casa da sua mãe Rebeca, quando eu tive um encontro com você, eu nunca o desamparei. Imagine Deus falando isso ao coração de Jacó. A caminhada de Jacó é uma caminhada de transformação. É uma caminhada de encontro com Deus, onde Deus vai se revelando. Ele só conhecia a experiência do seu pai, Isaque, conhecia a experiência do seu avô, Abraão, mas a sua experiência é diferente. A experiência dos nossos filhos é diferente, irmãos. Mas é necessário testemunharmos o que Deus tem feito em nossa vida. E Jacó fez um voto, disse, olha, se o Senhor for comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo e prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então será o meu Deus. E Deus está mostrando, Jacó, todos os dias eu estive contigo. Quando Labão te ofereceu para trabalhar 7 anos e te enganou, eu estava lá contigo. Trabalhasse 14 anos, ele mudou o teu salário do 14º ano ao 20º ano 10 vezes, querendo passar a perna em você. Mas em todas essas vezes que ele tentou fazer isso, eu engrandeci, eu te abençoei. Ele mudava o teu salário, e cada vez que ele mudava o teu salário, para tirar vantagem, eu estava lá te abençoando e dava o dobro a você. Essa é a presença de Deus na vida de Jacó. Essa é a presença de Deus na vida de Jacó, irmãos. E se os irmãos lerem comigo agora o verso 31, o capítulo 31, o verso 3, quando Jacó, depois de 20 anos, foge do seu sogro. Veja o que Deus disse a Jacó, novamente Deus se revelando a Jacó. A igreja pode ler comigo? O Senhor... Mas veja o que aconteceu no verso 19. Abraão reuniu o pessoal, todo o seu povo, e fugiu sem dizer nada a Labão. Mas, olha o que aconteceu no verso 19. A igreja pode ler comigo? Uma das esposas de Jacó o que fez? Raquel roubou. Labão, que era um cara muito esperto, Labão era um malandro. Tinha muito dinheiro. Era rico. Quando ele viu que Jacó, a fonte de riqueza dele, que ele entendeu que a bênção dele, a riqueza dele vinha por causa de Jacó, do Deus de Jacó, foi atrás dele,
da conta bancária dele, que era Jacó. E veja o que Deus disse a Labão. Verso 24, a igreja pode ler? Então, Deus cuida em todo momento da gente. Deus está cuidando em todo momento. Todo momento, irmãos. Todo momento Deus está cuidando da gente. E Labão foi atrás de Jacó. Ele foi atrás. E quando chegou lá, a desculpa, porque ele não poderia fazer ameaça, ele não poderia fazer nada com Jacó, Deus o advertiu, mas ele disse: cadê os meus deuses? Vocês roubaram os meus deuses. Verso 30, a igreja pode ler? Porque roubou os meus deuses. E Jacó, sem saber de nada, no verso 35 diz que ele procurou os ídolos e não encontrou. E assim seguiu Jacó, mas os ídolos estavam aonde? Na família, no ambiente familiar. Estava no ambiente familiar. E Jacó continua a sua jornada de volta para casa, para a terra do seu pai. E ele sabia que tinha um grande desafio pela frente. Qual era o desafio? O seu irmão. Jacó saiu jurado de morte. Agora, Jacó, cheio de medo, Jacó era um homem como eu e você. Veja o que ele fez. Gênesis 32, 7. A igreja pode ler comigo essa oração de Jacó? Gênesis 32, 7. Jacó. Bem como as ovelhas. O verso. Verso 9. Leia comigo. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, e para os seus parentes, e eu farei prosperar. O verso 10. Com... Veja que oração sincera, Jacó se derramando na presença do Senhor. Agora lê o pedido dele, o verso 11, vamos ler? Verso 12, Deus lembrando a promessa, Jacó lembrando a promessa, vamos ler? Pois... Essa promessa Deus fez primeiro ao avô dele, Abraão, a Isaque, e agora a Jacó. Está dizendo, olha, até aqui, tu tens estado comigo, tu tens sido fiel, vem uma ameaça contra mim e minha família. Eu saí só com o meu cajado e a minha roupa no corpo, e hoje eu estou voltando com 2 caravanas. Rico. Tentaram passar a perna em mim, o Senhor não deixou. Senhor, livra-me. Será que Deus ouviu essa oração? A igreja pode ler o capítulo 33 agora, o verso 4. A igreja pode ler comigo? A oração de Jacó foi ouvida? Foi ouvida a oração de Jacó.
E naquele mesmo dia, Jacó, com as suas estratégias, vou dar presente, vai o primeiro grupo, vai o segundo grupo, vai o terceiro grupo, eu vou ficar lá atrás, porque ele vai vendo e vai acalentando o coração, vai acalmando o coração, e vai vendo o que eu quero paz com ele. Mas não eram os presentes de Jacó, era a presença de Deus na vida de Jacó. É a presença de Deus na nossa vida que faz a diferença, meu irmão. E Jacó teve um encontro arrebatador com Deus. Quando Jacó teve um encontro com Deus, quando ele estava fugindo, ele chamou de Betel, aqui é a casa de Deus. Mas nesse retorno, mais uma vez, Deus tem um encontro com Jacó. É no capítulo 32, no verso 30. 32, 30, a igreja pode ler comigo? E quando Jacó lutou com Deus, prevaleceu, Deus o abençoou. Deus o abençoou, irmão. Esse é o nosso Deus. E veja agora, diante disso, veja toda essa trajetória que nós vimos lendo a Bíblia. Jacó agora volta e diz, Deus diz a Jacó, suba a Betel. Jacó sabe onde é Betel, mas mais do que o lugar geográfico, Jacó conhece o Deus de Betel. Aquele lugar tem um altar lá, tem lá um altar, tem a casa de Deus. E ele diz, não só isso, suba a Betel, ele disse, estabeleça-se lá, more lá, vai habitar lá. E sabe o que você vai fazer quando chegar lá em Betel, Jacó? Você vai fazer o quê? Faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão. Faça um altar. Você não estava fugindo do seu irmão? Eu apareci a você. Vá lá, me agradeça. Um altar é um lugar de adoração, irmãos. O altar, hoje na minha e na sua vida, não é uma estrutura de pedra, não. Acredito que nem eu nem você tem isso dentro de casa, não. Mas o altar é o nosso encontro com Deus, é o nosso coração, é a nossa disposição para adorá-lo. É esse altar que, nesta manhã, Deus está falando, ministrando ao seu coração e ao meu, mostrando o quanto Ele é fiel à minha vida, à nossa família, mas Ele requer também algo de nós. E no verso 2, Deus primeiro chama a Jacó, Jacó obedece à voz de Deus, e agora Jacó precisa tomar um posicionamento. Jacó precisa liderar a sua casa. Jacó precisa, ele ser o líder, o sacerdote do seu lar. E o verso 2 nos diz isso. Veja a liderança de Jacó. Deus chamou Jacó, Jacó agora chama a sua família. Tem uma ordem de Deus. E veja o que Deus diz à família. O verso 2, a igreja pode ler comigo? Desculpe, igreja, capítulo 35, tá bom? O 35. Nós vamos ter um encontro com Deus. Ele nos chamou. E a gente não vai de qualquer jeito. Irmãos, o que chama a minha atenção aqui, e a sua também, é que Deus não disse como a família deveria vir. Mas Jacó entendia que a sua família estava em falta. Jacó entendeu que a sua família não estava, vou dizer que a gente às vezes escuta aqui, arrumadinho com Deus. Não estava em comunhão com Deus. Muitas vezes Jacó viu que, quem sabe Jacó viu aquele ídolo escondido no quarto de Raquel, e ficou calado, não falou nada, ou se falou, o texto não diz. Mas Jacó, quem sabe, viu como os filhos dele estavam sendo influenciados pelos cananeus e outros povos. Porque ele diz, troquem as vestes, purifiquem, tirem os brincos das orelhas, tirem as argolas. Veja a ordem que Deus diz, que Jacó disse.
Deus tem falado conosco, muitas vezes a gente vê as coisas erradas e a gente fica quieto. E aqui é uma ordem clara do sacerdote do lar. Ele viu, ele falou. Imagina se ele fosse de qualquer jeito para subir para Betel. E não, é que Deus deu 3 ações a Jacó, e Jacó agora dá 3 ações à sua família. A primeira é, o que ele diz, é uma chamada purificação. Ele diz, abandone os ídolos, remove os ídolos. O segundo é, purifiquem. Ou ele está dizendo, separe-se. É necessário separação. Aleluia. Terceiro, ele diz, troquem as vestes. Essas vestes trocadas, renovadas, vai mostrar justamente que vocês renovaram do seu estado anterior, que estava contaminado. E isso que Jacó fez, irmãos, isso que Jacó fez, é um legado que ele deixou para Moisés. Um legado que ele deixou para Samuel. Como assim, pastor? Veja comigo em Êxodo capítulo 19. O que é que Moisés pede ao povo quando vai ao encontro de Deus? Êxodo capítulo 19, o verso 10 ao 15. A igreja pode ler comigo? O Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão, o verso 11, e estar prontos no 3º dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo, o verso 12, estabeleça ao povo ao redor do monte e diga-lhe, tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto à flechada. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a trombeta de chifre de carneiro soar um toque longo, é que eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte para encontrar-se com o povo, e eles lavaram as suas vestes. Então disse ao povo, o que Deus está falando comigo e com você nessa manhã? Percebe como é semelhante a ordem de Deus a Moisés? Como a ordem que Jacó deu à sua família? E se a gente ler 1 Samuel, capítulo 7, o verso 3 e 4. Leia comigo. Veja como isso se repete. Vamos lá? Então Samuel disse, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente, e ele os libertará do poder dos filisteus. O verso 4, assim, é de qualquer jeito que a gente vai à presença do Senhor. Percebe que o que Jacó ensinou à sua família, veja o que Moisés ensinou ao povo, veja o que Samuel ensinou ao povo diante daquela batalha. É necessário, irmãos, abandonar os ídolos, é necessário separar-se, é necessário trocar as vestes. E o que tem contaminado a minha família? O que tem contaminado a minha vida? O que é necessário abandonar hoje dentro do lar? Pastor, não tenho nenhum Baal dentro do lar, não tenho nenhuma imagem, não tenho nada disso. Eu lembro que o profeta Ezequiel fala sobre ídolos do coração. Será que a gente tem trocado, feito sacrifício a tantas outras coisas e pouco sacrifício a Deus?
Quando a gente pensa desse jeito, a gente encontra, quem sabe, os nossos ídolos, onde a gente dá maior prioridade. A gente acorda cedo, sacrifica até o corpo, mas quando é necessário sacrificar o espírito e o coração para Deus, a gente muitas vezes não tem força para isso. O que tem contaminado o nosso coração? Quem sabe é uma regularidade na academia, os 7 dias da semana. Uma disciplina rigorosa. Mas quando a gente pensa nas disciplinas espirituais, há um distanciamento. Quando a gente pensa que em escutar a voz de Deus e escutar a voz do nosso coração, a voz do homem, muitas vezes o nosso coração está mais aberto a escutar aqui os meus gostos. Só Deus sabe, irmãos. São tantos que podem ser os ídolos hoje que invadem o nosso coração, que a gente faz de um ídolo, que a gente dá mais prioridade, que a gente oferece adoração, que a gente oferece sacrifício, e tem deixado Deus em 2º, 3º e 4º plano. Sei que é necessário apresentar-se diante de Deus com as nossas vestes novas. Em Apocalipse fala sobre isso, que o Senhor Jesus Cristo, o sangue dele derramado na cruz do Calvário, é esse sangue que lava as nossas vestes. E Ele nos dará uma nova veste se quisermos estar com Ele. E concluo essa mensagem. Depois que Jacó fez isso, eles partiram. Mas antes, no verso 4, todos entregaram a Jacó os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Jacó enterrou. É necessário ruptura, irmãos. Quem sabe aqueles brincos, aquelas argolas, os filhos dele estavam imitando os cananeus, estavam imitando os outros povos, achava bonito e colocava. Disse: olha, Deus pediu para eu subir a Betel, e é necessário abandonar os ídolos estrangeiros. Raquel, onde é que você escondeu, Raquel? Onde é que está, Raquel, aquele ídolo que você roubou do seu pai? Ele não vai nos acompanhar para Betel, não. É necessário abandonar. É necessário purificar o coração. É necessário novas vestes diante do Senhor, irmãos. E diante disso ele partiu. Os irmãos lembram que Jacó estava temeroso com os povos que estavam ao redor deles, devido à ação dos filhos em Siquém. E veja o que Deus fez para Jacó sair em paz. Ele estava saindo andando, era no passo do gado, irmão, era devagarinho. Era presa fácil para qualquer inimigo. Mas veja o verso 6 o que diz. A igreja pode ler comigo? Jacó. E no verso 5 diz: quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Como vale a pena lavar as vestes. Como vale a pena abandonar os ídolos. Como vale a pena purificar o nosso coração para Deus. Como vale a pena buscar uma vida de santidade. Como vale a pena. O Senhor age, peleja por nós. E no verso 6 a igreja leu, e no verso 7 Jacó chegou a Betel. O que ele disse? Nesse lugar construí um altar e lhe deu o nome de... Porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Não era mais Betel, era El Betel. E o que isso significa? A primeira experiência foi casa de Deus. A segunda experiência de Jacó, já transformado, uma experiência amadurecido com Deus,
cresceu espiritualmente, viu Deus agir, e o que ele disse? Deus da casa de Deus. El Betel, ele está reafirmando isso. Ele está confirmando, ele está dizendo, toda aquela promessa que o Senhor me fez, naquele encontro que eu tive contigo, o Senhor proveu roupa, o Senhor proveu bebida, o Senhor proveu riquezas, o Senhor me deu uma família, o Senhor está cumprindo a sua promessa, então o Senhor é Deus que esteve comigo na casa de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele está testemunhando aos filhos dele, nós temos um Deus. E ali levantou um altar em direção a Deus, em direção ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Nessa manhã, por meio dessa exposição, restaurando o altar do lar. Se você acredita que você olhando para o seu lar, para a sua vida, o altar está caído, essa é uma manhã de renovação. É uma manhã para tirar os deuses estranhos. É uma manhã para santificar seu Senhor e fazer dele prioridade número 1 na sua vida. Que Deus nos abençoe.